Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade do agronegócio. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar sobre depreciação. Deixa eu confirmar de novo. Isso. Vamos lá. A depreciação que nós vamos tratar aqui é do imobilizado, mas é daqueles ativos biológicos de produção. Então, nós sabemos que aqueles ativos dentro do imobilizado, eles sofrem depreciação, tá? E o animal em si, por ele estar dentro do ativo imobilizado, por ele ser de produção, ele também vai sofrer essa depreciação. E para onde vai essa depreciação? Ela vai ser uma despesa ou ela vai ser um custo? Ela vai ser uma despesa, melhor dizendo, ela vai ser um custo. Ela vai ser um custo do rebanho em formação. Ela seria uma despesa se fosse uma depreciação de uma máquina, por exemplo, que não está ligada diretamente com a produção. A depreciação do veículo do administrativo, por exemplo. A depreciação do veículo do administrativo, ele não está ligado com a produção, portanto, ele é uma depreciação, ele é uma despesa do período, ele não vai para o custo do rebanho em formação, certo? Ele é lá uma despesa administrativa, uma despesa com depreciação e não é um custo. Se fosse um custo, ele estaria na DRE posteriormente à venda, no custo de mercadoria vendida. Como a nossa depreciação que nós vamos trabalhar aqui hoje é sobre o ativo biológico de produção que está dentro do imobilizado, esse ativo biológico de produção, ele está ali para produzir, ele fornece para a entidade, para a fazenda, os bezerros. Então, se ele está ali como se fosse uma máquina, numa indústria, ele está fornecendo os bezerros, que são os produtos, então ele vai sofrer, esse ativo biológico de produção vai sofrer essa depreciação que vai entrar no custo, tá? No caso de gados produtores, reprodutores, touros e vacas, animais de trabalhos também podem sofrer depreciação no imobilizado, tá? Não pensa lá no cavalo que o vaqueiro usa para tocar esse rebanho, esse gado. Esse cavalo estaria dentro do ativo imobilizado, ele é um ativo imobilizado, ele é um semovente, ele também iria sofrer depreciação, ele também iria para o custo. Tá? Outros animais constantes no imobilizado, por considerar que se trata de ativo tangível de vida útil limitada, pois com o passar dos anos há uma perda de capacidade normal de trabalho, igual uma máquina, igual um veículo, enfim. O imobilizado, ele sofre a depreciação, tá? A perda da capacidade de produção de uma máquina ou equipamento qualquer, igual. As deduções dos valores são também denominadas de depreciação. No período de crescimento do gado destinado à reprodução, não haverá a depreciação. A vida útil desse rebanho, para efeito de depreciação, será contada a partir do momento em que estiver em condições de reprodução. Que momento que vai ser essa condição de reprodução? Pelas normas internacionais, quando o ativo biológico de produção estiver maduro. Enquanto ele estiver imaturo, ele vai estar recebendo os custos para a formação desse ativo biológico de produção, lá no nosso imobilizado. A partir do momento em que ele estiver maduro, ele não recebe mais esses custos. A esses custos vai ser alocado lá no nosso ativo circulante para os bezerros, novilhos, etc. Bom, já em plena reprodução, o animal, principalmente o touro, tende a atingir um estágio de máxima eficiência para a seguir iniciar o processo de declínio, até perder sua utilidade para esse fim. Não há dúvida de que o ideal seria detectar o início do processo de declínio para iniciar a depreciação. Todavia, como na prática não é fácil detectar esse ponto, normalmente a depreciação é iniciada no momento em que o rebanho começa a ser utilizado para a reprodução. Alia-se a esse argumento o fato de que o gado envelhece a cada ano que passa e há necessidade de distribuição do seu custo. Quem que vai determinar isso? O momento da maturidade ou se ele está imaturo ainda. Maturidade, ele vai passar a ser depreciado. O veterinário, tá? O contador se restringe aos dados que lhe é informado. E aí ele vai iniciar a depreciação através de um laudo, através de
no documento técnico do veterinário, do engenheiro agrônomo, do veterinário, que ele vai determinar, ó, aqui, esse ponto, a partir de tal data, esse ativo biológico de produção está maduro, está apto a produzir, então ele já pode começar a depreciar. Aí é com o contador. Um dos problemas na depreciação do gado de reprodução é quanto ao método a ser utilizado. Nós sabemos que existem aqueles métodos de depreciação. Considerando-se que o declínio de potencialidade de reprodução é acelerado no final de sua vida útil, o que isso significa? No início da reprodução, o touro, por exemplo, ele ainda não está tão potente igual ele vai estar no final da sua vida útil. Ou pode ser o contrário, aí depende de animal para animal. Ele é mais potente no início e menos potente no final. Isso, a, a depreciação teria que estar de acordo. Ela vai depreciar, o touro vai depreciar menos no início, vai depreciar menos no fim. Aí que cabe um parecer técnico aí, vamos dizer assim, um laudo, ou qualquer outro tipo de documento do veterinário atestando. E aí sim o contador vai fazer isso de maneira gerencial, ele pode utilizar esses métodos. Agora, pela dificuldade de se encontrar esse meio termo, então a depreciação, qual que é o modelo mais utilizado? É a linha reta, ou o método linear, tá? Que é aquele que deprecia ano a ano de maneira igual. Então o touro vai depreciar 100 mil reais, em 10 anos, ele vai depreciar 10 mil ano a ano. Tá bom? Se fosse fácil identificar, a maneira mais correta seria, se ele deprecia mais no final ou mais no início, então aí você, contador, é que vai fazer dessa forma, de acordo com as especificações técnicas. Mas, de uma maneira mais simples, deprecia-se pelo método linear, tá? Ano a ano, o mesmo valor de depreciação. Sem entrar no aspecto aí das normas internacionais, de analisar essa depreciação, se está de acordo, enfim. Outro problema é determinar a vida útil do rebanho. Pode-se observar variações em regiões próximas que oscilam de 4 a 10 anos, após o início da atividade de reprodução. Então, considerando-se a moda como medida estatística, constam-se os seguintes prazos de vida útil. Então, isso aqui está lá no livro do professor Marion, agora em 2020, tá? O gado reprodutor mestiço vai depreciar em 5 anos, o gado matriz mestiça deprecia em 7 anos, o reprodutor puro em 8 anos e matriz pura em 10 anos. Aí eu coloquei a observação aqui que o veterinário é a pessoa mais indicada para determinar a vida útil do gado reprodutor. O veterinário é o mais indicado para identificar se está maduro ou imaturo ainda, tá? Então, isso, a parte técnica, o contador vai colocar em ação de acordo com os dados que ele tem lá do veterinário. Tá? Estou passando para vocês como é aqui que o professor Marion traz no livro dele. Um outro aspecto importante na determinação de depreciação do gado de reprodução é que se deveria considerar o valor residual, correspondente ao seu peso multiplicado pelo preço da arroba que se conseguiria no frigorífico, por ocasião de sua venda, após castrado e engordado para abate, o que acontece sempre que não é mais utilizado como reprodutor. O que isso significa? Por exemplo, identificou-se que durante 10 anos esse touro vai estar apto a fornecer ali os bezerros. Lógico que eu estou falando de um termo, ele vai de 8 a 10 anos, ele vai ali fornece os bezerros, depois ele não consegue mais a partir dos 10 anos. O que a fazenda vai fazer após esses 10 anos? Vende para frigorífico. Então, vendendo para frigorífico, ele tem um valor lá na frente. Não é zero. Daqui 10 anos, quando ele parar de reproduzir, ele não vai ser abatido e enterrado. Não, ele vai ser vendido e vai ter um lucro para a entidade com essa venda ainda. Então, se identifica esse valor lá no final, esse é o valor residual. Qual que é o valor que vai depreciar? O valor contábil menos o valor residual. Igual veículo, que vocês já aprenderam, igual maquinário, enfim, estando imobilizado, ele tem seu valor contábil, tem lá no final o seu valor residual, que é o valor que a entidade espera vender no final da sua vida útil, e esse valor de diferença é o que vai ser depreciado. Tá? Observação, em alguns casos, o touro, mesmo que não sirva para a monta, o que é a monta? Permanecer junto às vacas
para procriação. É útil para o fornecimento do sêmen. Então, significa o quê? Durante 8 anos ele vai estar próprio para a monta, que é a procriação. Depois desses 8 anos, ele já não está mais próprio para a monta, mas ele ainda fornece sêmen, ele ainda fornece ativos para a entidade. Então, eu junto esses 8 anos, em que ele está próprio para a monta, mais 2 que ele fornece sêmen, então o período de vida útil dele é de 10 anos. Tá bom? Então, trouxe um exemplo aqui. Vamos admitir que um touro avaliado em 55 mil tem a vida útil estimada de 8 anos para permanecer junto às vacas para a procriação e de mais 2 anos para a coleta de sêmen, totalizando 10 anos. Se ele vai depreciar em 10 anos, qual que é a taxa de depreciação? 10% ao ano, 10% em 10 anos, 100% de depreciação. Esse touro pesa aproximadamente 800 quilos, se fosse vendido hoje para frigorífico, valeria R$2.000. Então, supondo-se que seu peso deverá ser mantido após o término da vida útil, o valor a ser depreciado será de 53 mil. Isso significa que hoje esse touro pesa 800 quilos e a entidade identifica que lá no final da vida útil dele, após os 10 anos, ele vai estar ainda pesando 800 quilos e ele vai ser vendido por R$2.000. Então, esses R$2.000 é o valor residual desse touro. Tá? Então, qual que é o valor que vai depreciar? Eu tenho ali contado R$55.000. O valor residual ele vai ser vendido lá na frente por 2.000. Então, qual que é o valor que vai depreciar? 53. O que isso significa? Ao final dos 10 anos, quanto que vai estar na minha contabilidade esse touro? Por 2.000. Ao final dos 10 anos, os R$53.000 já vai ter se depreciado, já vai ter se diluído no custo durante esses 10 anos, como nós vamos ver agora para frente. Tá? Então, se ele vai depreciar em 10 anos, a taxa de depreciação anual é de 10%. Se o valor depreciável é 53, quanto que vai ser a depreciação de um ano? R$5.300. Esses R$5.300 entra no custo do rebanho em formação. Tá? Aqui eu trouxe o cálculo da depreciação por mês, mas aqui nem convém a gente fazer a depreciação por mês. Tá? Convém entender aqui a depreciação anual. Tá bom? Então, ele vai depreciar R$5.300 por ano. Lá no final do 10º ano, na contabilidade, ele vai ter um valor líquido de R$2.000. E aí, se ele vender para o frigorífico por R$2.000, estava ok esse cálculo. Se vender por mais, é puro lucro. Se vender por menos, uma perda, um prejuízo. Tá bom? Então, para essa depreciação, nós vamos entrar aqui num teminha dentro da depreciação, que significa o quê? Nós temos as contas auxiliares. Tá? Por exemplo, tive gasto com salário de vaqueiro. Eu debito salário de vaqueiro, credito o banco. Eu tive gasto com sal e rações. Eu debito a conta sal e rações e credito o banco, porque saiu o dinheiro do banco. Ou fornecedores a pagar, não vem ao caso. Tá? Exaustão de pastagem também existe na pecuária. O que isso significa? Lembra que nós estudamos cultura temporária e cultura permanente? Uma pastagem pode ser uma cultura permanente. Tá? A gente forma aquela cultura, planta, cultiva. Chegou num determinado período, essa pastagem está própria para o gado se alimentar. O que isso significa? Se essa pastagem ela tem um prazo aí, vamos supor, de 10 anos, em 10 anos eu tenho que replantar, porque ela não vai mais fornecer fornecer mais alimento para o gado. Então, o que vai acontecer em 10 anos? Eu tenho que também depreciar, mas só que aí entra com o nome de exaustão, tá? Porque exaustão tem a ver aí com terra, tá? Seria uma depreciação da terra. Então, nesses 10 anos, essa pastagem, ao final dos 10 anos, vai precisar ser replantada. Então, tudo que eu gastei para formar essa pastagem, nesses 10 anos, ela vai ser depreciada sob o nome de exaustão. Também entra no custo. Tá? A depreciação, que nós vimos aqui. Veterinário, debito veterinário, credito banco. Manutenção com cercas e pastos, debito aqui, credito banco. Depreciação de veículo, lembra que eu falei? Não existe só a depreciação aqui de veículos, nós vimos a depreciação dos animais também, mas depreciação de veículo também. Se o veículo estiver diretamente ligado com a produção, é o veículo ali que busca, que leva os funcionários da fazenda, cuidam do rebanho, e também essa depreciação vai para o custo do rebanho em formação. Depois que eu lancei todos aqui,
todos esses gastos dentro das minhas contas, encerro essas contas e transfiro para custo do rebanho e informação, chegando num total desse custo do rebanho. A partir desse total, é que aí nós vamos fazer esse rateio. Lembra que nós vimos na última aula? Nasceram 40 bezerros, nasceram 40 bezerras. Qual foi o custo do rebanho? X. Então, eu vou dividir por 2, porque nasceram 40 bezerros e 40 bezerras, e lanço a metade em bezerro e a metade em bezerras, como nós vimos anteriormente. Então, aqui, os gastos do custo do rebanho e informação estão divididos em contas auxiliares. Então, encerrou um determinado período, nós vamos encerrar essas contas e transferir para custo do rebanho e informação. Aqui, em custo do rebanho e informação, eu pego esse total e faço o rateio. E se eu tivesse novilho de 9 a 16, novilho de 16 a 20, de 20 a 24, aí nós precisamos fazer o rateio por cabeça. Se eu tenho aqui, se o meu custo do rebanho de informação foi de 100 mil e eu tenho 100 mil cabeças de gado, então eu faço essa divisão aí, tá? Os 100 mil dividido por 100 mil cabeças de gado, tá bom? Não importa se é bezerro, bezerra, se é novilho, nós vamos fazer essa divisão por cabeça, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui para mostrar para vocês essas contas auxiliares. Que eu falei aqui para vocês agora, incluindo a depreciação, tá? Porque a depreciação é um custo do rebanho em formação. Certo? Então vamos lá. Deixa eu abrir a nossa boa e velha planilha que vai nos auxiliar. Eu já coloquei alguns valores aqui, deixa eu apagar. Então vamos lá. O nosso exercício, eu estou compartilhando a tela certa, né? Vamos lá. Nosso exercício diz o seguinte: a fazenda pecuaríssima recém-constituída no final de X0, com capital social integralizado de 600. Então vamos lá. Capital integralizado de 600. Eu já deixei aqui, tá? Lançado no capital social 600, porque ele não vai se alterar. Entrou 600 mil no banco. Adquire 100 matrizes por R$ 1.000 cada uma. Então, 100 matrizes por R$ 1.000 cada uma. 100 matrizes, R$ 1.000. 100 mil reais. Opa, não é aqui. É aqui. 100 mil reais de matrizes. Saiu do meu banco. Então, como que ficou no nosso balanço patrimonial? Eu continuo o capital social de 600. Eu tinha 600 no banco. Eu tirei 100 para comprar 100 matrizes. E essas matrizes já estão maduras, já estão aptas à produção, tá? Por isso que eu já lancei aqui em maduros. Eu poderia ter comprado ela imatura ainda? Posso comprar e eu lanço aqui em imaturo. A partir do momento em que eu tenho confirmação de que ela já está apta à produção, eu transfiro de conta. Só faço isso. Transfiro daqui de imaturos para matrizes ativos biológicos de produção maduros. Tá? Eu já lancei direto em maduros ali, porque ela já vai produzir. Tá? E outro ponto do nosso exercício. Adquire 5 touros por R$ 2.000 cada um. Então, 5 touros reprodutores por R$ 1.000 cada um. R$ 5.000 de reprodutores, não, por R$ 2.000, né? Por R$ 2.000. R$ 10.000 que saiu do meu caixa, banco. Então, encerrei X0. Nosso exercício disse que foi só isso que aconteceu em X0. Então, eu tinha 600 no banco, eu tirei 110 para comprar ativos biológicos de produção. 10 mil de reprodutores, touros reprodutores, 100 mil de vacas matrizes, que vão juntos, na monta, fornecer os bezerros. E depois dos bezerros passam para novilho, de novilho para
Pode ter o gado em experimentação também, tá? O gado em experimentação, eu posso ter aqui os novilhos separados, eles vão transferir essa conta para o gado em experimentação. O que é esse gado em experimentação? Ele vai estar ali experimentando para ver se ele vai estar apto a ser um reprodutor ou para ser uma matriz. Chegou no momento em que ele está apto, constatou que ele está apto, aí eu transfiro do gado em experimentação para matrizes e reprodutores ativos biológicos maduros. Tá? Esse aqui, o gado em experimentação, é quando a fazenda ela ela produz aqui os seus reprodutores e as suas matrizes na própria fazenda. Então, no nosso exemplo, a fazenda comprou reprodutor e comprou matriz, mas a fazenda também pode fabricar, digamos assim, os seus próprios reprodutores e as suas próprias matrizes. Como? Através de experimentação. Nasceu o bezerro, o bezerro passa para novilho, e assim vai experimentando. Se vê que vai ser apto para reproduzir, vai ser apto para a matriz, para a prenha, aí vai para transferir de reprodutores em matrizes maduros, tá bom? Então, encerrou X0. Nosso ativo bateu com o passivo. Agora vamos para X1. Em X1 nasceram 80 bezerros, 40 machos, 40 fêmeas. A fazenda teve um custo com o rebanho do período entre o de produção e os bezerros. Por que entre o de produção e os bezerros? Porque esse custo com os ativos biológicos de produção não aumentam o valor do ativo biológico de produção. Lembram? O ativo biológico de produção é como uma máquina. Os gastos que eu tenho com uma máquina aumentam o valor da máquina? Gasto com energia, com óleo, com manutenção, não aumenta. Isso é gasto próprio da máquina. Se eu não tivesse esse gasto com a máquina não vai funcionar. Da mesma forma, o ativo biológico de produção. Esses gastos que eu tenho com o ativo biológico de produção não aumentam o valor do touro ou o valor da vaca matriz, tá? Vai para o custo do rebanho em formação. Tá bom? O mesmo valor que nós vimos na última aula. A diferença é que agora nós vamos detalhar esse valor, como eu prometi na última aula. Então, R$ 10.000 com salário de vaqueiro, R$ 2.000 de veterinário, 5.000 de medicamento, 9.100 de ração e sal, e a depreciação para calcularmos. Isso é o que nós vamos fazer. Tá? Então vamos lá, vamos lançar primeiro salários com vaqueiro, 10.000, numa continha auxiliar, lembra que eu falei? Salários com vaqueiros, 10.000, credito banco, 10.000. Veterinário, 2.000, banco, 2.000. Medicamentos, 5.000. Medicamentos, 5.000. Tirei do meu banco. Sal e rações, 9.100. Saiu do banco. Certo? Então, por que essas contas aqui? Porque, gerencialmente, o administrador olha e fala, bom, tive um gasto com R$ 10.000 de salário de vaqueiro, tive um gasto de 2.000 com veterinário, tive um gasto de 9.100, isso é prefeito de custos, para fins gerenciais da fazenda, tá? Por isso que se separa essas contas. R$ 5.000 de medicamentos. E se eu lanço tudo aqui em custo, em rebanho e informação? Aí eu não teria esse controle, tá? Na contabilidade. Eu poderia ter um controle à parte, uma planilha, lançando sim, mas na contabilidade fica mais fácil. Eu abro lá uma conta e vai registrar tudo bonitinho na contabilidade, essas contas auxiliares, tá? Depois daqui nós vamos transferir para o custo em rebanho, só que agora nós vamos calcular a depreciação. Então, o que nos diz aqui o exercício? A taxa de depreciação é de 10% ao ano para a matriz e para touro. E o que isso significa? Se a taxa é de 10% ao ano, em quanto tempo vai depreciar? Em 10 anos. Tá? 10 anos a 10%, 100% de depreciação. Tá? Então, o que nós temos aqui? 10 anos vai se depreciar. Outra informação, ao final da vida útil desse rebanho de produção, espera-se vender os touros por 200 e as matrizes por 100. Então, lá no nosso imobilizado, nós temos as 100 matrizes e 5 touros. Ao final da vida útil, ao final de 10 anos,
Essas 100 matrizes vão ser vendidas por 10 mil e, ao final de 10 anos, esses 5 touros vão ser vendidos por 1.000. Então, o valor que vai depreciar é essa diferença. Então, nós vamos ver agora, tá? Eu estava lendo o exercício não está na tela para vocês, mas vocês têm no material, acompanhem no material, tá? Então, o valor contábil dos reprodutores, 10 mil reais. O valor contábil das matrizes, 100 mil reais. E o valor residual para os reprodutores, 200 reais vezes os 5 reprodutores. É o que a fazenda espera vender lá no final da vida útil desses reprodutores. Tá? No final dos 10 anos, eu vou vender por 200 reais cada um. E as matrizes da mesma forma, 100 matrizes a 100 reais, 10 mil reais. Esse é o valor residual, é o valor que vai constar no meu balanço daqui 10 anos. Tá? É o valor residual. Então, quanto que tem que depreciar? 9 mil de reprodutor e 90 mil de matrizes. Significa que, ao final dos 10 anos, esses 9 mil de reprodutor e 90 mil de matrizes se diluíram no custo desse rebanho em formação durante os 10 anos. Tá? Então, a taxa de depreciação, quanto vai depreciar por ano? R$ 900 reais de reprodutores, R$ 9 mil reais de matrizes. R$ 900 reais ano a ano vai depreciar esses reprodutores, R$ 9 mil reais ano a ano vai depreciar essas matrizes. E ao final de 10 anos, eu não tenho mais 100 mil reais de matrizes, eu vou ter 10 mil reais. E ao final de 10 anos, eu não tenho mais 10 mil reais de reprodutores, eu tenho R$ 1.000 de valor líquido no meu balanço. Tá bom? Então, em um ano, aqui nós estamos em X1. O exercício fala que no ano de X1 eu preciso calcular a depreciação. Quanto que é a depreciação de reprodutores em X1? R$ 900 reais. Como que eu lanço? R$ 900 reais de reprodutores a crédito, uma conta retificadora, depreciação acumulada no nosso ativo não circulante. Aqui, ó. Tá vendo? Depreciação acumulada de reprodutores, diminuindo o valor de reprodutores. Tá? A depreciação no primeiro ano foi 900 mil. E ao final dos 10 anos, aqui vai estar por 1.000. Tá bom? Da mesma forma, as matrizes, 9 mil reais. Depreciou nesse primeiro ano. O lançamento está aqui. 9 mil de depreciação, diminuindo o meu ativo imobilizado, e 900 de depreciação, diminuindo o meu ativo imobilizado. Total de depreciação acumulada, 9.900 de ativo biológico de produção. E no final das contas, o meu imobilizado não está mais por 110, agora ele está por 100.100 reais. 9.900 já foram para o custo do rebanho em formação. Tá bom? A contrapartida desse lançamento, depreciação de reprodutores, uma conta também auxiliar, depreciação de matrizes, 9.000 reais. Por que eu falo auxiliar? Porque aqui, se fosse despesa, depreciação de reprodutores já estaria na nossa DRE. E se fosse despesa de depreciação de matrizes, também já estaria na nossa DRE. Tá bom? Como ela não é despesa, essa depreciação é um custo, então eu preciso fazer todo esse lançamento aqui para depois jogar para o custo de rebanho e informação, para aí sim fazer o rateio entre as cabeças do rebanho. Tá? Então, agora todos os nossos custos estão lançados aqui nessas contas auxiliares. Agora eu preciso transferir. Todos esses custos do ano X1 eu transfiro para rebanho em informação. Então, eu faço um crédito aqui, um débito aqui, um débito aqui, um crédito. Zerando, tá vendo? Transferir. Essas contas aqui são custos para o rebanho, por isso que eu transfiro para a conta rebanho em informação, tá? Zerando essas contas. O salário dos vaqueiros, eu transfiro daqui para o custo do rebanho em informação. O veterinário, da mesma forma. Medicamentos. E o sal e ração do gado. 9.100 aqui. Pronto. Agora sim eu tenho os 36 mil reais diluídos aqui nessas contas auxiliares.
Lembra que no último exercício nós fizemos o valor cheio e eu prometi para vocês que eu ia analisar essas contas junto com a depreciação que a gente ia ver nessa aula, tá? Então, todos esses custos aqui, ó, 900 de depreciação dos reprodutores, 9.000 da depreciação de matrizes, 10.000 de salário dos vaqueiros, 2 de veterinários, 5 de medicamento, 9.100 de alimentação do gado, são os custos do rebanho em formação em X1. Agora eu preciso fazer o rateio. Se em X1 nasceram 80 cabeças, 40 bezerros, 40 bezerras, esses 36 mil eu divido por esses 36 mil eu divido por 80, então 36 mil dividido por 80 cabeças, 450 cabeças. R$ 450 por cabeça foi o custo em X1. Então eu tenho 40 bezerros vezes 450, que é o custo unitário, 18 mil. E da mesma forma, 40 bezerras a 450, 18 mil. Eu fiz um débito aqui, eu faço um crédito aqui e outro crédito aqui. Desse débito de bezerras, zerei essa conta transitória. Agora sim, agora o nosso balanço bate com todas essas transformações, com todos esses fatos contábeis que ocorreram em X1. Agora o nosso balanço ficou da seguinte maneira. O nosso patrimônio líquido não alterou, o nosso ativo circulante, o banco, alterou, diminuiu. Eu tinha 490, só que eu tive esses gastos aqui, com salário, veterinário, medicamento, sal. Ele diminuiu para 463.900. O nosso ativo biológico de produção, eu tinha 110 mil, ele permanece, tá? Registrado como 110 mil, só que o valor líquido agora não é mais 110. Primeiro ano já depreciou 900 de reprodutor e depreciou 9 mil de matriz, portanto agora eu tenho 100 mil e 100 de imobilizado. E para onde que foi essa depreciação? Não foi para a DRE. Essa depreciação, os 9 mil e os 900 daqui de depreciação acumulada estão aqui dentro, de 18 mil e de 18 mil através do rateio que a gente fez aqui. Tá? Então, no final das contas, no final de X1, nós temos bezerros, 18 mil de bezerros e 18 mil de bezerras. Com todos esses gastos que nós tivemos aqui, mais essa depreciação aqui. Certo? Esse é o nosso balanço no final do exercício de X1, dado esse exemplo do nosso material. Tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, só procurar. O professor atende vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.